Imagine um cara que levou tanto fora na vida que decidiu ver todas as garotas como pedra. Mas isso mudaria graças a ela, a única garota que ele não enxerga como pedra. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí e deixa o like. Conheçam Park Ji-won, um estudante do ensino médio completamente normal, ou quase. Quando ele era criança, ele se confessou para mais de 20 garotas e levou fora de todas. O seu coração virou uma fortaleza e, para sobreviver ao trauma, criou um amigo imaginário chamado de Jason. E Jason deu um conselho que mudou tudo: trate todas as garotas como pedra. E o maluco levou isso tão ao pé da letra que agora literalmente vê todas as garotas da escola como pedras, vestindo um uniforme. Ele anda pelo corredor como se estivesse em um deserto rochoso, sem emoção, sem distração e sem sofrimento. Uma garota pergunta se ele está livre, porque ela gostaria de estudar com ele. Ele pensa que se uma garota sorri ou faz esse tipo de oferta, não significa que ela goste dele. Ele recusa o convite, se desculpando, falando que está muito ocupado. Ele faz isso para não criar expectativa e não se machucar. Ele diz que desde que ele começou a ver as mulheres como pedra, lidar com garotas ficou muito mais fácil. E ele pergunta para seu amigo imaginário se isso está correto. Jason responde que está certo, mas ele se preocupa que se ele continuar desse jeito, ele nunca vai arrumar uma namorada. E o protagonista pergunta do que ele está falando, porque ele já desistiu disso e prefere não ouvir coisas como "você é um esquisito" ou "você não faz o meu tipo". O protagonista fala que já faz 5 anos desde que ele começou a ver as garotas como pedra e que já nem mais faz questão de namorar. Então Jason fala que, contanto que ele se sinta confortável, está tudo bem. O telefone dele cai no chão. Alguém o chama, é uma garota. Ela fala que parece que ele deixou cair algo. Ela pergunta se isso é dele, e nesse momento ele entra em choque, porque essa garota não parece uma pedra. Ele entra em desespero, porque faz tanto tempo que ele não vê uma garota. Então ele não sabe o que fazer. Ele fica repetindo que ele precisa manter a calma várias e várias vezes. Ela pergunta por que ele não está respondendo, e as únicas palavras que saem da sua boca é: "Você realmente é bonita". Ela fica sem entender nada, e ele só pega o celular da mão dela e sai correndo, agradecendo por ela entender. Ela fica se perguntando o que acabou de acontecer. Ele continua correndo, falando: "Sério? Eu sou algum idiota? Eu acabei de chamar uma garota de bonita, sendo que eu acabei de conhecer". Em seu quarto, Jason fala que ele achou muito gentil da parte dele e que ele não deve ser tão duro consigo mesmo. O protagonista fala é estranho porque ela é a única que não parece uma pedra. Jason responde que isso ele não sabe dizer, mas se ele deixar as coisas como estão, há uma chance de alguns boatos estranhos acabarem se espalhando. Ele começa a se lembrar de quando levou os foras e ficou se perguntando: será que isso vai acontecer de novo? E ele acaba ficando deprimido, falando que está tudo arruinado. Jason só dá um soco na cabeça dele e fala para ele não esquentar a cabeça e pensar em um plano novo. Jason fala que ela parece estar em uma classe diferente, então se ele for cuidadoso com os lugares que frequenta, as chances de cruzar o caminho dela são bem baixas. O protagonista concorda, falando que está certo, contanto que ele não encontre ela, não há motivos para ele ficar nervoso novamente. No outro dia, na escola, ela aparece. Ela fala: "Ué, nós encontramos de novo?" A garota pedra pergunta se ela conhece ele. O protagonista entra em choque e fala: "E agora, o que é que eu vou fazer?" Jason fala: "Relaxa, só mantenha calma e fale naturalmente." O protagonista fala: "Por enquanto, vou tratar ela da mesma forma que trato as garotas pedra." Então ela responde para outra garota que ele foi que chamou ela de bonita ontem. E a garota pedra fala: "Ai meu Deus." A linda garota fala que ficou muito surpresa e pergunta ao protagonista se ela está bonita hoje também. Isso acaba destruindo totalmente. Ele sai correndo, metendo o pé dali, e Jason fala que isso foi uma jogada inteligente. E o protagonista pensa que se tivesse ficado mais tempo, ele teria sido arrastado para dentro. Ele não pode deixar ser afetado. Aquela risada foi definitivamente para zombar dele. Ele continua correndo como se estivesse lutando pela sua própria vida, falando que não vai ter ideias tipo: talvez ela goste de mim. E a garota se pergunta: o que é que tá acontecendo? Sério? Ele fala que espera nunca encontrar ela novamente, só que isso é muito difícil porque ela se destaca das demais, e toda vez que ela encontra ele,
ela sempre cumprimenta e ele sempre dá um jeito de fugir. Voltando para casa, ele fala que conseguiu passar por tudo isso em segurança e que foi muito exaustivo. Jason fala que isso foi um bom trabalho e o protagonista fala que precisa ir para casa e pensar em um novo plano. E ele pensa que, como é que chegamos a isso? A garota aparece e fala, ei, com uma cara séria. Ele se assusta e ela fala, eu te assustei? Ele fica se perguntando o porquê eles continuam se encontrando. Até que eu possa elaborar um plano novo, preciso evitá-lo o máximo possível. A garota pergunta se ele vai fugir de novo. Ele fala que isso é inacreditável, porque ela tenta dizer um oi, mas ele continua ignorando ela. Ela fala que ele evita contato visual e foge todas as vezes que vê ela. Ele pergunta se ela fez alguma coisa de errado. Ele pensa que agora existe um outro mal-entendido e precisa pensar em alguma coisa para dizer. Então ele fala que o motivo pelo qual ele foge é que todas as garotas parecem pedra, menos ela. Ela fica séria e ele também fica sério. Ele fica pensando, que foi que eu acabei de falar? E ele continua tremendo e suando. Ela só dá uma risada para ele e pergunta qual é o nome dele. E ele responde, o meu nome é Park Ji-young. Posso te dizer uma coisa? Ela chega bem perto do ouvido dele e fala, o que você acabou de dizer, isso foi um flash. Ele acaba ficando paralisado com isso e começa a lembrar, pensando que o conselho do seu amigo Jason, quando era mais jovem, falhou. E o segundo conselho de não criar expectativas também falhou.